Olá, Clara, boa tarde. Oi, pessoal. Começamos a receber os primeiros contatos ali no chat. Boa tarde, Juliana. Ana, seja bem-vinda. Deem um retorno para a gente de como que está nosso áudio e o tamanho do vídeo, está tudo certinho. Essa nossa palestrante é multimeios, olha lá, está interagindo também no chat do YouTube. Vamos só aguardar o pessoal manifestar isso, acho que não só palestrante, mas a intérprete também. Ótimo, gente. Obrigada aí pelo retorno e pela presença virtual de vocês. Então, vamos começar nossos trabalhos, né, do dia de hoje. Então, meu nome é Mariana, sou professora lá do Cefor, e hoje estamos iniciando um novo ciclo de Workdays, né, essa ação que ganhou um novo formato nesse período de pandemia, um formato online, mas que conserva seu objetivo, que é compartilhar informação, compartilhar conhecimento, construir junto, né? Essa é a proposta do Cefor quando faz os Workdays, né? E aí agradecemos muito, muito por vocês estarem conosco, acompanhando, né? Eu brinco que tem uns que são figurinhas repetidas ali, que estão sempre nos Workdays, isso é muito bacana, né? A gente começa a conhecer algumas pessoas, mesmo que só com a interação ali no chat. E esse ciclo do mês de agosto, depois vou compartilhar a programação geral com vocês. Esse ciclo, ele está trazendo muitas novidades bem, bem importantes, né? Essa Clara, olha só. A primeira delas é que nós vamos começar a certificar a participação, né? Isso antes não estava acontecendo, e teve uma hora que eu cheguei para o pessoal e falei, gente, estou ficando muito frustrada de não, né, de ter que responder que não tem certificação, né? Um momento tão rico, tão importante, tão bacana. Então, coloquei aí no chat do YouTube o link para o formulário de inscrições, tá? Então, esse formulário ele vai funcionar enquanto nós estivermos ao vivo aqui no Workday. Então, você acessa, responde ali as perguntinhas, o formulário vai coletar as informações, né, que a gente precisa para a certificação. É como se fosse uma lista de presença, né, onde a gente coleta esses dados importantes para certificar, tá? Então, ao longo do evento, eu vou colocando algumas vezes aí, tá joia? Mas já fica ali a primeira postagem, tá? Então, aproveitem, né, se inscrevam para que em breve a gente possa enviar para vocês o certificado, né? Vocês recebem um e-mail automático, tá? No e-mail que vocês cadastrarem nesse formulário, vai chegar o linkzinho, entra no sistema e faz o download do certificado. É tudo automático, tá bom? Não precisa entrar em contato com a gente, não tem, né, nada disso. Vai chegar no teu e-mail, joia? Dentro aí de alguns dias. Só estamos esperando os trâmites administrativos, né, rolarem, e aí isso vai funcionar dessa forma, tá bom? Então, primeira novidade de hoje, primeira novidade do Workday, tá? A segunda novidade é que nesse ciclo nós teremos convidado externo, né? Eita, convidado externo do Cefor, assim, não é, porque aqui vocês estão acostumados a ver as carinhas do Cefor, né, os professores de lá e tal, e aí dessa vez resolvemos convidar alguém de fora,
é de fora de dentro, né, do IFES, é de um campus parceiro, então teremos um convidado, depois vocês vão ver na programação geral, né, vamos inovar nisso aí também. Uma outra inovação, eu não sei se o pessoal percebeu, é em relação às questões visuais do nosso Workday. Não sei se vocês viram lá o banner no início, né? Em instantes, a gente está tentando aprimorar, incrementar, né? Fazer coisas, criar uma identidade, né? E aí fizemos isso, né? Já começamos com o banner. Daqui a pouco vamos ter uma outra novidade também, acho que eu só vou deixar para falar mais para o final. E eu acho que um dos grandes baratos que a gente vai ter nesse ciclo de Workdays é parte do resultado, vou falar, minha amiga, parte do resultado de uma comissão muito bacana que está trabalhando lá dentro do CEFOR, que está tratando de direitos autorais. Eu acho que tem tudo a ver com o tema de hoje, né? A gente começar com esse tema, esse ciclo, e vocês percebam que os frutos dessa comissão já estão rodando no próprio Workday, né? Existe uma mensagem dizendo o tipo de licença, lá na descrição vocês podem observar isso também, no banner também, né? Então a gente está começando a fazer esse trabalho e colhendo os frutos de uma comissão muito especial, né, pessoas extremamente competentes para fazer isso, e vai ficar bacana o trabalho. O Workday, acho que é o primeiro produto, assim, né, que eles estão colocando em prática algumas ações, né, então, isso para a gente é muito importante, tá? Pessoal, vou parar de falar, tá bom? Vou deixar agora para a nossa convidada, para a nossa palestrante. Hoje é o dia que a gente começa um ciclo novo e ela encerra um outro, né? A professora Roberta, obrigada, minha amiga, por estar aqui mais uma vez com a gente. A Roberta, ela fez uma trilogia, esse é o último episódio da trilogia sobre direitos autorais, é onde a gente chega, né? A Roberta plantou ali com a gente todo um conceitual, um arcabouço legal, algumas possibilidades, e agora chegou na parte aí, como é que é isso na educação, né, no nosso âmbito, no nosso contexto. Então, para a gente fechar aí com chave de ouro, contextualizando tudo, né, então, muito, muito bem oportuno, né? No momento que a gente começa a implantar essas estratégias de direito autoral, a gente ter um Workday sobre o assunto, tá? Beta, novamente te agradeço, tá? Queria deixar o agradecimento também à Clara, que está sempre aqui com a gente. Clara tem companhia hoje também, o Mauro, daqui a pouco ele entra, o Mauro é servidor da UF, lá de Niterói, parceiro, está nos ajudando em algumas ações, daqui a pouco ele entra, né? Ele e Clara vão revezar aí hoje, tá? Brigadão, Clara, brigadão, Mauro, tá? Beta, minha amiga, fica contigo, tá? Pessoal, fica à vontade para lançar as perguntas, eu vou trazendo para a Roberta, né, e a gente vai interagindo, tá bom? Grande abraço, bom trabalho para todos. Pois é, queridos, mais uma vez a gente está aqui junto, e dessa vez a gente pretende, nesse ciclo de 3 encontros com vocês, encerrar um primeiro momento de como é que nós vamos colocar em prática esse tal de direito autoral. Então, a gente, durante os 2 encontros iniciais, a gente pegou todo o arcabouço teórico para que a gente pudesse hoje aplicar essas questões autorais na educação. E creio que vocês vão perceber comigo que vai ficar muito mais fácil e até lógico como é que a gente aplica as questões autorais no nosso trabalho, no nosso dia a dia como professor. Essa é a proposta do nosso encontro de hoje. E eu quero desde já agradecer ao CEFOR, agradecer aos participantes, agradecer a Mari, a Clara, ao Mauro,
por essa oportunidade que a gente está tendo de compartilhar e de crescer junto com esse grupo que tem nos apoiado tanto nesse trabalho de direitos autorais. Queria também agradecer especialmente porque o fruto desse trabalho também está numa comissão e também já tá aqui no YouTube, mudando a cara das produções que a gente tem feito em Workdays, né? Hoje é a primeira vez que a gente inaugura a licença Creative Commons, que a gente adotou no Workday. Então, isso para mim é uma sensação bacana de que as pessoas percebem o quão importante é proteger a questão autoral do professor, do mediador, daqueles participantes como os intérpretes e também de todos os participantes que aqui estão, que agora também vão ser certificados. Isso para nós é uma grande felicidade. Então, vamos lá para o nosso tema. Direito autoral e a educação, o uso seguro dos materiais. É basicamente essa a proposta que a gente vai trabalhar hoje. Lembrando que a gente convidou vocês para esse momento e a gente pediu para que a gente pudesse, no dia de hoje, transformar esse momento de forma mais colaborativa. Por isso, eu preciso que a gente contribua com perguntas para que a gente use os casos concretos para chegar a um consenso de como o direito autoral vai ser trabalhado na questão da educação. Até porque, gente, eu falei já nos 2 primeiros encontros, e vou repetir, a gente tem criado jurisprudência na educação, a partir especialmente desse momento do isolamento social e das questões de medidas sanitárias do Covid-19, justamente porque hoje a gente tem um uso muito mais intensivo dos recursos didáticos, dos recursos pedagógicos na educação à distância, no ensino remoto, no ensino híbrido, e isso tem trazido uma discussão muito grande em relação aos materiais didáticos e a questão autoral, porque deu-se amplitude à visualização, à reprodução, a todos os tipos de exploração autoral, especialmente. Então, nesse sentido, nessa questão, não só de imagem e voz, como autoral, que nós vamos discutir hoje, a pandemia trouxe uma mudança de pensamento, que tem sido provocada por nós e que tem sido levada aos tribunais superiores e também às varas, porque não se tem resposta para uma série de coisas. Então, a gente vai junto levar um entendimento, não da Roberta, não só dos livros da área autoral, não só dos artigos da área autoral, mas especialmente fundamentado nos entendimentos dos tribunais, especialmente do Superior Tribunal, do Superior Tribunal de Justiça e também do Tribunal de Contas da União, tá bem? Então, essa é a ideia de hoje. Quais as atividades... Desculpa, pode falar. Deixa eu te falar, a hora que você já tem um caso real, já apareceu lá, para a gente olhar. Coisa boa. Então, eu vou falar um pouquinho sobre como a gente protege, e assim que eu acabar essa parte, a gente já começa com as perguntas, tá bem? Tranquilo. Tá bem. Então, quais são os tipos de atividades, gente, comuns, que vão repercutir no direito autoral quando a gente atua como professor? Não só a administração das nossas aulas, seja a presencial, seja a online, que são transmitidas ou que são síncronas, as aulas que são gravadas, o material que a gente disponibiliza, que é nosso para o nosso aluno, o material que a gente disponibiliza, que usa material de terceiros, atividades colaborativas que a gente produz com os alunos, tudo isso repercute em direito autoral. Lá do artigo 7º, que a gente já viu da LDA, que é a Lei de Direitos Autorais, que é a 9.610 de 98. Então, toda essa produção na educação, ela gera, sim, direitos autorais. E também gera direito de imagem e de voz também, que a gente vai falar um pouquinho à frente. Como é que eu vou proteger as minhas obras, então, Roberta? A gente já falou que o direito autoral não demanda o registro obrigatório, ou seja, eu não sou autora protegida só se eu registrar minha obra. Esta natureza do registro é declaratória, meramente declaratória. Então, isso significa que eu sou autor independente de registrar. Mas é importante que alguns tipos de obras, especialmente aquelas que vão repercutir muitas disposições patrimoniais, né, muitos reflexos patrimoniais, que elas têm um registro simplesmente para comprovação, para meio de prova de autoria, tá bem? Então, por exemplo, existem lugares que a gente vai disponibilizar o nosso registro, seja obra literária, obra musical, obra artística, arquitetônica, programas de computador,
então a gente precisa estar atento a que locais a gente vai depositar estas obras que a gente vier produzir. Como é que eu protejo as minhas obras? E aí eu tenho aqui uma sugestão, e é meramente uma sugestão, considerando o material que o professor produz no dia a dia da sala de aula, que aí a gente já falou, slides, planilhas, videoaulas, podcast, enfim, material, mesmo que impresso, né, o material literário, apostilamento, todo esse material precisa ser protegido. Se não tiver indicação nenhuma de proteção, não significa que não vai ser protegido, mas a prova disso, ela é mais complexa. Então, é relevante que você insira, até porque não te custa efetivamente nada, nem sob o aspecto econômico, você precisa indicar a autoria no teu material. E aí eu basicamente coloquei duas formas aqui, são possíveis, mas são outras possíveis também. Você pode indicar uma autoria padrão, que aí você fala que todos os direitos estão reservados, e aí você está simplesmente reproduzindo o direito padrão da LDA. Ou você pode, assim como a gente discutiu na semana passada, e é que a gente elegeu enquanto CEFOR, para que a gente colocasse no canal no YouTube, no Workday, que são as Creative Commons. A gente discutiu isso no encontro passado, e a gente elegeu esse exemplo que eu estou dando aqui no slide, é o mesmo exemplo que a gente categorizou esse nosso encontro hoje. A Creative Commons, que precisa, para ser reproduzida, ela pode ser reproduzida, ela pode ser distribuída, mas sem nenhuma alteração e sem fim comercial. Então, essa foi a licença que a gente escolheu, e a gente lembra do encontro passado. Quem não assistiu, a gente tem a disponibilização no canal do YouTube, do CEFOR. Se você quiser se aprofundar em Creative Commons, a gente pode fazer isso lá no link do YouTube do CEFOR, ok? A gente elegeu esse selo da Creative Commons, que não pode alterar e não pode ter fim comercial, mas ela pode ser compartilhada, inclusive é desejável que seja compartilhada, porque conhecimento, o acesso ao conhecimento, é aquilo que a gente pretende justamente com essas nossas palestras, né, com essas nossas discussões. Então, a partir daí, a gente começa, e eu só trouxe esses slides para a gente lembrar também, quem quiser conhecer profundamente precisa olhar a apresentação passada. A gente pode registrar o Creative Commons no nosso material no YouTube também, além dos nossos materiais de apostilamento, de slide, todo o material que a gente produz para os alunos. Pode vir acompanhado, gente, eu vou voltar ao slide, acompanhado desse selo aqui, ok? Que é o selo da Creative Commons, ou pode vir informando que tem todos os direitos reservados. Isso significa que você está restringindo qualquer tipo de uso deste material que não seja o uso do leitor, tá bem? Na nossa licença pública do Creative Commons, a gente amplia um pouquinho, dizendo, não só você pode usar, como você pode compartilhar para que outros possam usar o material, desde que não haja alteração e desde que não haja fim comercial. E aí você pode fazer isso no seu vídeo do YouTube, e aí a gente explicou como é que a gente faz isso no encontro passado, e também pode fazer, coloquei no vídeo do YouTube aqui, ok, no seu canal do YouTube, como é que você pode identificar o direito autoral de terceiros no YouTube também, só para a gente retomar. E aí eu queria aproveitar a oportunidade para a gente conhecer a primeira pergunta, e a gente já ir se aprofundando nas discussões. Bora lá, Mari? Vamos sim. Então, a Sâmia, ela é lá da Universidade Federal de Alagoas. Ela até brincou que ela fala que ela é infiltrada. Ela está sempre aqui mesmo. Já é figurinha. Muito bom. E ela perguntou o seguinte, ela disse que montou uma disciplina no Moodle usando como cenário os filmes do Harry Potter, já que se passa numa escola. Então, ela quis fazer, né, uma relação das escolas. Aí ela dividiu os grupos nas casas de Hogwarts, usou elementos do filme, como moedas, emblemas, e aí ela gostaria de saber se existem assim, implicações relacionadas a direitos autorais, nesse caso. Pois é, Sâmia. Vamos lá, primeiro, obrigada pela tua presença.
Parabéns pela iniciativa da metodologia ativa, né, da gamificação aí, no roleplay, no seu trabalho, né, no mundo de educar, é muito interessante, porque a gente está falando de um público que precisa estar interagindo e motivado, e a gente sabe que a gamificação tem essa consequência por toda a teoria que a gente lê e todas as pesquisas aplicadas também. Então, parabéns pela iniciativa. De qualquer forma, você também está falando aí numa implicação que a gente vai chamar de fanfictions, que nada mais é do que a inspiração em personagens, em filmes, para que você crie a sua própria atividade, o seu próprio material. Então, tem sim implicações autorais do fanfictions, porque é uma forma de utilização, é uma obra intelectual reconhecida na teoria, muito embora não esteja na lei, porque a lei é de 98 e fanfictions ela vem mais recente, né? Tem implicação. Se a gente considerar um uso padrão. Nós vamos ver aqui, a partir dos próximos slides, que o uso educacional existe uma limitação ao direito autoral quando a gente fala no uso educacional da obra intelectual, justamente por conta do artigo 46 da LDA, que a Mari gosta tanto, que você já deve ter ouvido falar tanto, que a gente fala de forma incessante aqui, que é aquele artigo que limita os direitos autorais. Existe o entendimento, que a gente vai ver já, de que esse artigo 46 pode ser aplicado para a questão educacional. E aí, quando você faz essa gamificação e você usa os elementos do jogo, os elementos do filme, as moedas, os personagens, você nada mais está fazendo do que uma fanfiction, tem implicação autoral, em tese precisa sim da autorização expressa, muito embora a gente vá ver que esse efeito patrimonial, que não vai existir, vai fazer com que essa atividade, essa metodologia ativa se encaixe dentro do artigo 46, e não concedendo nenhum prejuízo patrimonial ao autor ou titular de direito, nesse caso, a titular de direito do filme, do editor, do produtor e tudo mais, não vai ter nenhum prejuízo e você pode continuar fazendo essa iniciativa maravilhosa sem implicações autorais. Por conta disso, eu rodeei para falar que não tem problema, mas eu precisei explicar o que era, o que você estava fazendo. Tá bem? Posso seguir, Mari? Será que eu me fiz entender ou se eu enrolei muito, Sâmia? Não, eu achei incrível. Deu para entender. Esse termo novo, adorei esse termo. O quê? Porque você não tem uma filha. Sabe, aqui, vou contar aqui para vocês, gente. Sabe como é que eu fui buscar esse fanfictions e vi que tinha tudo a ver com o meu conteúdo, que era direito autoral? Através de uma tal de Wattpad, que é um aplicativo que a minha filha usa incessantemente, escreve, e ela faz uma tal de fanfic. Eu falei, gente, o que vem a ser essa coisa que ela está fazendo? Eu quis saber como mãe, né, uma adolescente, 12 anos, e eu fui descobrir que ela fazia algo que eu devia saber o que era, porque está enquadrado entre as obras intelectuais, que é a fanfictions, que é quando você produz qualquer espécie de obra ou material intelectual a partir da inspiração de personagens, de histórias que você leu ou que você assistiu em filme, né? E que demanda direito autoral. E aí eu fiquei preocupadíssima, porque ela tem um monte de fanfic de uma série de artistas que ela gosta, e comecei a acompanhar com mais ênfase, olhando assim, se ela, porventura, não estaria em algum momento cometendo uma questão autoral, né? Um problema autoral, justamente porque não é fim educacional, é fim de lazer, né, e de diversão. Mas, vamos lá, seguindo, estou acompanhando. Excelente, Beta. Você tem fãs lá, tá? O Paulo falou, Roberta é muito top, e a filha dela também tá, Paulo? Eu achei que Paulo também gostava. Paulo Presotti, meu amigo. Presotti. Gente, Paulo é um lindo, tá, Paulo? Você, gente, cadê Clarice? O que não é Clarice? Ele tem uma filha, Mari, você não tem noção. A esposa dele é uma linda também, gente, olha, vou falar. O Paulo é até legal, mas ele tem uma família que faz ele ficar sensacional. Mas vamos seguir lá, puxando o saco. Vamos lá, posso continuar? Pode sim, Beta. Vamos lá, amor. Então, o que pode ser utilizado, enfim, material de terceiro, gente? Se por um lado eu falei um pouquinho de como eu protejo o meu material,
como é que eu vou utilizar-se de material de terceiros no meu material e continuar tendo proteção? Primeiro, o que eu posso utilizar? Retomando alguns conceitos, e daí vocês vão entender que não era embromação, mas eu precisava da trilogia. Porque quando eu falo para você assim, você pode usar na íntegra toda a obra em domínio público. Hoje, Sâmia, que está aqui com a gente sempre nos nossos workdays, ela vai dizer assim, eu sei o que é domínio público, Roberta. Domínio público é quando o uso da obra é livre, porque o autor, depois, ou da produção, ou se for música, né, do dia que ela foi produzida, ou se for filme, no dia que ele, né, estreou, aconteceram 70 anos depois do primeiro dia dessa exposição, ou se foi uma obra literária, 70 anos a partir do 1º de janeiro, no ano posterior ao falecimento do autor. Segura essa, hein, Mauro? Essa tradução. Enfim, a gente já falou sobre isso nos encontros passados. Caiu em domínio público, eu posso utilizar esse material sem nenhum problema, sem repercussão patrimonial para o autor. Também posso usar de terceiro, gente, na íntegra, obra que tem previsão expressa de autorização pelo autor ou titular de direito, ou que tenha as limitações do artigo 46, 47, 49 da LDA, 48 da LDA. Lembrando que o 46 é o que nos ajuda, nos protege. A gente está falando de educação hoje, então é do 46 que a gente vai falar. Os demais a gente já tratou nos outros 2 encontros que estão disponíveis no canal do YouTube do CEFOR. Também, gente, eu posso usar material de terceiro na íntegra, se foi previamente licenciada, por exemplo, pela Creative Commons. Este material que a gente está produzindo hoje, em conjunto, compartilhado com vocês, está licenciado sob Creative Commons. E se você não alterar a íntegra e se você não fizer uso comercial, você pode sim inserir esse material e todos os outros que vierem a ser licenciados assim, estiverem de forma expressa selados, né, com aquele selinho que eu falei no início deste encontro. É necessário, gente, que você confira que está licenciado por licença Creative Commons e que você pesquise que tipo daqueles 6 selos é aquele que está licenciado. Não esqueça de conferir o que significa cada um dos símbolos, dos íconezinhos aí do selo. E também, gente, o uso parcial de pequenos trechos. A lei diz que a gente pode usar pequenos trechos, pequenos fragmentos das obras intelectuais. Importante que a gente também diga que a gente já discutiu, a lei não disse o que são pequenos trechos. Então, fica o bom senso daquele que vai utilizar, do usuário, usar pequenos trechos. Já existem algumas instituições, por exemplo, de ensino, que trabalham com até 10%, até 20% possível de cópia. Para fazer cópia, sabe quando a gente, professor, deixa aquele, agora não, porque a gente está usando a PNP, mas a gente deixa lá na copiadora aquele catatalzinho de cópias para os alunos fazerem de algum tipo de material, alguma obra que a gente vai usar como referência? Pois bem, este material é considerado pequeno trecho se ele atinge até um percentual razoável, que não implica na totalidade da obra. E esse percentual a gente não tem. Eu não tenho o costume de deixar material, fragmento, para aluno fazer cópia, justamente para evitar que essa interpretação seja levado à jurisprudência, porque a gente, na jurisprudência, encontra 20%, 10%. Ultrapassado isso, eu não achei jurisprudência autorizando. Mas se houver e alguém quiser compartilhar, fique à vontade. Na dúvida, gente, eu não entendi, eu não sei se é domínio público, eu vou explicar como é que eu vou achar esse domínio público, onde eu vou achar, se está em domínio público ou não, eu vou dizer, tá? Eu não vi nenhuma autorização expressa, eu não vi se está na Creative Commons, e não é pequeno trecho. O que eu faço na dúvida, gente? Compartilhe apenas o link da obra intelectual e leva o estudante até o lugar original, em que ele vai ter acesso ao autor original. Evite que você insira. Por exemplo, falando aqui numa linguagem atual de quem está usando as salas, né, do ambiente virtual de aprendizagem, o Moodle, a gente tem uma série de ferramentas possíveis lá. Entre elas que você insira a URL. Você também pode inserir o vídeo, você também pode inserir o áudio, você pode inserir o material em PDF, não há problema. Você pode transformar o material em um livro, e aí a gente começa a perceber que
a indicação da fonte fica mais importante, né, quando você tira do padrão original o material, mas você também pode envolver o aluno no material originário, indicando a ele a URL. É mais recomendável quando você não está em nenhuma daquelas regras de exceção e você vai tirar o padrão original da obra do autor ou do titular de direito. Tá bem? O que pode, o que não pode? Pode você fazer toda a utilização para fim educacional, desde que você, mesmo sendo aquele material que eu acabei de falar, entre eles até o domínio público, você não deixe de citar a paternidade da obra. O direito autoral tem um aspecto moral, que a gente já conversou, entre eles a paternidade e a integridade da obra, e não pode ser desconsiderado, de jeito nenhum, mesmo em domínio público, ok? Aquele autor daquela obra nunca vai deixar de ser o autor originário daquela obra, em termos morais. E não pode, gente, fazer uso como se autor fosse, ou usar de forma para além daquela autorização que o autor deu. Uso comercial de material educacional é uma discussão. Nem sempre o material educacional, instrucional, tem finalidade educacional. Às vezes as pessoas usam aquele material para fins comerciais. A venda de apostilas é um exemplo. O material é educacional e instrucional, mas ele está sendo comercializado. E como é que eu faço isso? É possível? Eu posso? Eu tenho necessariamente que ter expressa autorização do autor ou do titular de direito. Eu estou pressupondo que vocês entendam autor e titular do direito, porque a gente já conversou sobre essas pessoas. Mas se alguém tiver dúvidas, pode perguntar, tá bem? Então, é necessária a autorização expressa do autor ou do titular de direitos para uso comercial, porque tem previsão expressa na LDA, no artigo 29, de que a reprodução parcial ou integral de qualquer material precisa da autorização expressa, tá bem? Então, isso é relevante. Agora, e se o uso for somente educacional? Nós vamos nos apegar ao nosso Superior Tribunal de Justiça, querido, que em alguns momentos é uma corte política que não nos favorece, mas que nesse caso aqui nos favoreceu. A corte política, STJ, entendeu que o uso educacional dos materiais, das obras intelectuais, muito embora não esteja entre o rol expresso do 46, e aí algumas pessoas até me mandaram comunicação para mim em particular, perguntando, poxa, Roberta, você falou que o uso educacional está no 46, eu estou achando que o 46 é tudo que eu preciso em termos autorais, e eu não achei. Qual é o inciso que se relaciona o uso educacional? Eu deixei para falar hoje, eu só chamei o 46, mas hoje eu vou explicar. O 46, gente, foi entendido pelo STJ como sendo aplicável o seu inciso 7, por analogia ao uso educacional. Então, toda vez que a gente fala do uso educacional, a gente vai dizer que a gente, pelo artigo 46, 7, o entendimento do STJ é que aquela utilização equipara-se a uma limitação ao direito do autor. E, por isso, o uso educacional não precisa de autorização expressa e prévia do autor ou titular de direito. Mas, desde que esse uso educacional, gente, não prejudique o direito do autor ou do titular. Por exemplo, eu faço uso educacional, eu crio um material, e esse material é enxertado com o material de outros autores, e daí eu saio recebendo recursos financeiros por conta desse material. Eu vendo esses direitos. Aí eu acabo criando um entrave ao direito patrimonial do autor originário. E aí eu não estou falando de um uso educacional simplesmente. A gente está discutindo aqui o 46 como um limitador do direito do autor originário para eu, professora, usar o material dele para transmitir educação, cultura e informação. Se o acesso for para garantir educação, cultura e informação, que o STJ diz que não pode ser refreado por conta dos direitos autorais, sim, eu estou protegido, tá bem? Eu acho que isso tem que ficar muito claro para todos nós. E como, então, eu vou usar o material didático? E eu preciso muito dos exemplos de vocês sempre, mas a partir de agora mais, porque eu trouxe de forma limitada algumas possibilidades de uso que eu imaginei. Por exemplo, eu vou usar música, eu vou usar audiovisual, eu vou usar outras coisas que eu vou falar aí. Como é que eu vou usar? E aí a gente já acabou de falar do 46.
O 46 diz para mim, direito patrimonial, o autor não vai ter, não. Então, professor, se você deixar redondinho o direito moral desse autor, não precisa de autorização expressa dele, e nem prévia. Quando eu vou usar uma música, por exemplo, eu estou dizendo aí que eu tenho que garantir o direito moral dele. Eu tenho que indicar quem é o autor da música, quem é o intérprete da música, o ano que essa música foi produzida ou foi gravada. Eu tenho que dizer quem é o produtor da música. São informações básicas para eu proteger não só o autor originário, como também aquele autor dos direitos conexos que a gente falou, lembra? Do intérprete, do produtor, pessoas que não são autor originário, a intelectualidade dele não está na obra originária, não foi fruto do espírito dele, mas ele atuou naquela obra de modo a transformá-la, tanto para roteirizar, para interpretar, para criar, como é que fala, gente? Legenda, para legendar, para produzir, para dirigir, todas essas pessoas, elas também têm direitos autorais. Conexos, mas são direitos autorais. Se você vai usar uma audiovisual, por exemplo, um vídeo, um filme, mesmo que fragmento dele, tá, gente? Mesmo que fragmento dele, você precisa indicar as questões de delimitar quem é o autor originário, quem é que atuou de forma conexa na produção desse material. É por isso que a gente precisa indicar essa fonte do material audiovisual. Se a gente for usar imagem ou fotografia, eu tenho que garantir que o fotógrafo esteja protegido. Então, quem foi o fotógrafo? Quem é o banco? Que banco de imagens tem o direito, é titular de direito dessa fotografia? Se é um banco privado, se é particular, você, professor, precisa ser assinante desse banco de imagens. Porque se você está usando um banco de imagens privado, você tem que dizer que você está tirando de lá. Não é isso? Se você faz menção, mas você não é assinante, aí é preocupante, porque você pode estar fazendo um uso via pirataria, e a preocupação é essa. Mas indicando a fonte de onde vem aquele material, você pode usar, sim. E notícias e informações, gente, existe uma autorização também na LDA, uma vez indicando quem é o autor daquela informação e daquela notícia, qual é o veículo, de onde é que você está tirando, você pode também usar sem ferir direito autoral. Moral. Ok? Tem mais perguntinha, Mari? Alguém está com dúvida? Alguém quer bater papo comigo? Porque eu pedi tanto que a gente não fizesse uma discussão, um monólogo. Vamos fazer um diálogo, um poliálogo, ok, gente? Aí no neologismo. Tem sim, Beta. Tem. Olha só, o Lauro está perguntando, Lauro é de Vila Velha, está perguntando assim, se eu embutir, só um instantinho, se eu embutir algum material na página ou livro, né, posso entender que a fonte está citada, já que o conteúdo tem a origem explicitada? Lauro, se eu entendi bem, seja bem-vindo, né? O povo de Vila Velha, a galera de Vila Velha sempre conosco aqui, a gente gosta demais de vocês, viu? Lauro, olha só, se eu entendi bem, é como se você estivesse embedando naquele embed, você está inserindo no material que você está produzindo, você está inserindo ali dentro o material como não é um link, é o material. A gente vai falar que está embedado. Eu estou entendendo que é isso que você está perguntando. Se já está pressuposto, eu acho que não, sabe por quê? O teu material só vai embedar esse material de terceiros sem indicação de fonte, você está ferindo de alguma forma. Eu acho que você pode colocar com aquela regrinha básica, norminha da ABNT, para legendinha e para indicação de fonte de gráfico, por exemplo, ou fotografias. É importante, talvez, que você coloque, mesmo que pequeno, a informação de para onde aquele material vai levar o usuário que está lendo o teu livro, para você garantir que a fonte está sendo citada, porque, na verdade, nem todo usuário necessariamente vai abrir aquele material, e não vai descobrir de quem de qual é o autor originário. Eu sugeriria, e também é uma opinião, tá bem, Lauro? Eu acho que não nos custa, enquanto professor, evitar problemas. Ainda mais nesse momento em que muita gente está tendo problema, tá, gente? Vocês vão ver que nós vamos falar de algumas jurisprudências que cresceram demais em 2020 sobre a questão autoral. Uma delas é essa questão de utilizar material de terceiros. Então, eu sugeriria que, já que podemos usá-los,
Por que a gente não indica a fonte de forma bem clara, bem expressa? Evitar aquelas notinhas bem pequenininhas que o usuário não sabe de quem é. E pode confundir, achando que fomos nós que produzimos aquele material. Eu acho que ficou claro, será, Mari, que era isso que ele queria? Vou aguardar aqui Lauro, o se não feedback foi, dele. faz a pergunta de novo, que eu tive dificuldade de Isso. entender se não foi isso. Mas tem uma outra. Olha bem. só. A Beth disse assim, quando você posta um link de um vídeo, corre o risco de postar outros vídeos não apropriados para os estudantes. O que fazer? É verdade, Beth, olha só. O YouTube, ele te dá aquela recorrência de outros vídeos que ele entende que são da mesma temática, né? Algumas vezes são cadastrados assim, e aí ele vai dando uma sequência de vídeos para o aluno assistir. É um problema, ele é um problema que já foi, inclusive, levado até aos tribunais, não exatamente por conta de acesso de estudantes que não tinham como analisar aquilo, ou estudantes menores, mas justamente porque essa sequência de vídeos do YouTube pode descaracterizar a mensagem do vídeo, que está patrocinado, por exemplo, e foi essa discussão que está sendo levada aos tribunais. Eu não tenho o resultado dela ainda, não sei como os nossos ministros vão entender. Eles querem que o YouTube tenha um critério diferenciado para criar essa sequência de vídeos disponibilizados, né, de forma aleatória, e não é feito de uma forma que, segundo alguns patrocinadores do YouTube, não é feito de uma forma que favorece a imagem deles. Então, isso, por enquanto, é uma discussão da linha comercial. Mas eu entendo você, concordo. Se você quiser baixar o vídeo do YouTube, né, nos programas que existem disponíveis, e depois que você baixa, você disponibiliza para o aluno, eu não sei se aí quem é da técnica pode, de repente, me ajudar, se é uma coisa que vai evitar, se você consegue botar só aquele vídeo e nada mais. Eu acho que ainda não, porque quando eu insiro meus vídeos, eu percebo que eles vêm numa sequência depois. Mas, de qualquer forma, é o que a gente tem para hoje, né, Beth, como dizem. O que a gente tem que fazer é orientar os estudantes para que retomem a sala. Então, de repente, naquela opção de que se o aluno clicar, vai na própria sala, ou se vai fazer um pop-up, por exemplo, o pop-up pode estar proibido, né, pode estar não permitido, mas, de repente, numa nova página, numa nova janela, fica mais fácil que aí ele volta. De repente, você pode sugerir o aluno, em alguma forma de indicar, que o aluno assista ao vídeo e imediatamente retome os estudos dele. E evite que ele vá acessar aquele link e que esqueça. Porque quando a gente vai clicando as benditas setinhas, Beth, eu não sei se você concorda comigo, você não lembra nem para onde que você tem que voltar. Então, eu tenho muita preocupação com essas questões de link, por conta de o que eu estou fazendo aqui, eu tenho que fazer o que agora? O aluno começa a se perder no link. Me preocupa. Então, eu costumo, não sei se é uma prática das melhores, mas eu, como professora, nesse tempo que estou atuando na educação à distância, eu costumo criar uma janela nova para o aluno, para que ele acesse aquele material e depois ele retome o meu material originário. Eu acho que isso talvez o ajude, porque me ajuda, não sei se é melhor. A galera da técnica pode me ajudar a melhorar. Talvez assistir um Workday de Mariela tentando explicar isso, hein, Mari? Vamos tentar me ajudar. E ajudar a Beth. Tá bem? O Lauro deu retorno, falou que respondeu sim. Oi, que bom. Tá? A Mariela, aí a galera da técnica. A Mari falou que a sugestão dela é nunca baixar nenhum vídeo e colocá-lo no YouTube, né? Apenas apontar o endereço, é isso. Perfeito. Independente disso, a sugestão dela é o que eu faço, na verdade, eu aponto o endereço. Mas a sugestão dela, independente de você estar com o vídeo, né, disponibilizado para o aluno no YouTube via link ou via próprio arquivo, a fonte precisa ser indicada de forma expressa, eu sugiro. Tá bem? Então, bora lá. Então, o material disponível no YouTube, nem sempre, né, gente, ele é livre para utilização. Na verdade, ele quase nunca é. Inclusive, a lei de direitos autorais regra até aquela pessoa, aquele autor, que não está identificado, aquele anônimo. Aquele anônimo, gente, também tem direito autoral. A gente não pode usar material anônimo, ok? A gente tem que dizer que ele é anônimo, mas não pode dizer que é nosso, tá bem? E aí, a primeira coisa que a gente tem que fazer para usar material do YouTube é identificar se ele é de domínio público. Como é que eu faço isso? Eu uso a ferramenta domínio público do governo, porque todo material em domínio público, gente, ele deveria estar
disponibilizado na biblioteca digital desenvolvida para essa finalidade, que é domíniopublico.gov.br, ok? Só se garante que está em domínio público aquele material que está catalogado como domínio público, ou que o próprio autor disse, embora eu não tenha morrido, eu estou inserindo em domínio público o meu material. Se está expresso pelo autor isso, não há problema, ok? Então, eu sugiro que vocês pesquisem o site do domínio público, porque a primeira coisa que você tem que saber do material do YouTube é, está em domínio público? Posso usar? Ultrapassado isso, ó, não está em domínio público, o que eu faço? Eu tento identificar o tipo de autorização que o autor me deu, ou o titular de direito me deu. Tem alguma autorização padrão? Se existe uma autorização padrão, ou ela é uma licença pública, por exemplo, como Creative Commons, e aí eu vou pelo selinho descobrir que tipo de autorização ele me deu, ou se não tem nada, gente, lembra que a gente falou no início do encontro, e já falamos já algumas vezes, o registro de material autoral, ele é meramente declaratório, o autor tem direito autoral, mesmo que o material não esteja registrado. Desta forma, se nada está dito no material, na obra intelectual que você quer usar, você tem que entender que todos os direitos estão reservados ao autor pela Lei de Direitos Autorais. Essa é a regra geral. Nada dito, o máximo de proteção. Se você quer diminuir a proteção, a gente vai... Isso não é pejorativo, tá, gente? Isso propicia, muitas vezes, a distribuição do teu material intelectual. Você vai apresentar um tipo de licença e qual é o uso permitido que você está entregando. E isso foi a primeira coisa que a gente sugeriu no encontro de hoje. Diga ao seu usuário que tipo de uso ele pode fazer. Porque quando você não diz nada, ele só pode usar para si, ele só pode assistir e acabou. Ele só pode compartilhar para que outro assista, também de forma individual. Então, se você quer usar em material, que o seu material seja utilizado para que o acesso à educação e à informação e à cultura se dê de forma mais multiplicada, você precisa inserir um tipo de licença possível para que outras pessoas compartilhem, que insiram em seus materiais didáticos, né? E isso é muito legal. Por exemplo, alguns workdays que a gente produziu aqui pelo CEFOR, se licenciados, eu vou precisar, até então não havia uma licença expressa, mas se estivessem licenciados com Creative Commons, como esse Workday de hoje pela primeira vez está, eu poderia inserir dentro de uma disciplina minha, dentro do AVA, sem precisar pedir para o meu colega. Isso não é um problema. Por exemplo, eu quero usar na minha sala as 10 dicas de Mariela. Eu preciso usar as dicas de Elton a respeito da ferramenta questionário. Então, eu preciso pedir autorização. Por quê? Se não tem licença expressa, é porque não tem autorização. Claro que eu vou considerar que o meu uso é educacional, que é artigo 46, que é simplesmente uma indicação de URL para o indivíduo ir até o autor originário, e eu não vou falar as palavras deles, não vou parafrasear o que eles falaram, eu vou deixar que o meu aluno assista a Mariela, o Elton. Diante disso, gente, eu tô, vamos dizer assim, eu tenho uma licença educacional do 46 que o STJ me deu. Agora, eu vou pedir autorização por uma questão apenas de que eles não deixaram expresso que eu podia fazer isso. Por uma questão apenas de elegância institucional, netiqueta, não é isso? A minha colega Aline, que tem esse livrinho bacana também que a gente está usando, e pedimos autorização para ela. Enfim, uso de publicações. Tem mais pergunta aí, Mari? Eu vi que tem uma movimentação aqui. Tem, o Lauro mandou outra, boa. Vamos lá, uai. Olha só, ele perguntou assim, às vezes quero fazer, na verdade são duas em uma. Tá. Às vezes quero fazer referência a algum comercial da TV, mas nem a emissora e nem a empresa divulgou o vídeo na rede. Como usar esse material? E se um terceiro hospedar o vídeo no YouTube, posso usar? Pois é, Lauro, a pergunta é muito legal. Você pode, não só você criar esse material, a partir, por exemplo, de uma filmagem, como você pode usar, sim, usando aquelas referências do YouTube que eu acabei de falar, pode usar, porque eu falei para você que o uso educacional é permitido, lembra disso? Você quer usar um comercial de TV,
quer usar uma notícia de TV, ou você quer usar uma parte de um programa, uma parte de uma novela, esses produtos todos são obras intelectuais protegidas. Em regra, não se pode usar, mesmo que aquela pessoa tenha disponibilizado. A questão não é disponibilizar ou não disponibilizar, é não pode usar. Para fins educacionais, 46, lindo, te amo, nós vamos usar porque se justifica o acesso à informação, educação e cultura. Essa resposta. Agora, você pode, se você não tem o suporte, ela não te deu o suporte, você cria o suporte. Você precisa em áudio, você faça o áudio, precisa do vídeo, faça o vídeo. Agora, quer pegar no YouTube, quer capturar no YouTube, lembra só das regras. Não está em domínio público. Se não está em domínio público, quem é o detentor de titular de direitos? Se um terceiro que não é titular de direito divulgou, eu acho que você não deveria fazê-lo, porque não é o titular de direitos que está disponibilizando. Antes você fazer do que promover um terceiro, porque aí você diz que não é o autor, mas talvez um terceiro que não é o autor você vai levar a erro um usuário achar que aquele é o autor do material e não é. Eu sugeriria que você produzisse o suporte para inserir, porque não tem nenhum problema o material ser disponibilizado para fins educacionais. Beta, tem mais. Vamos lá. Continuando, ainda Laura. É o Laura. Muito bom, Laura. Adorei a participação. Vamos lá. Se o vídeo original está num idioma estrangeiro, nem sempre há legenda habilitada no YouTube. Posso baixar, inserir a legenda e subir de volta informando o link do vídeo original? Você quer ser titular de direito conexo, Lauro? Porque quem legenda tem direito autoral acerca da legenda. Está assim de problema, ó. A indústria cinematográfica está assim de problema com intérpretes e com dubladores e com... Eu esqueci o nome de quem faz legenda. E de quem faz legenda, que tem direitos autorais conexos, inclusive tem repercussões patrimoniais. Toda vez eles também, qualquer suporte que aquele filme ou aquele material vá ser republicado, eles vão ter direitos patrimoniais conexos, eles têm direitos autorais morais conexos. Então, na verdade, você quer tornar-se, à medida que você vai criar a legenda, você vai tornar-se um indivíduo detentor de direitos patrimoniais morais conexos. E também direito autoral. Então, você, só para fazer isso, você tem que estar ligadinho ali com o autor, né? Ele é que tem que autorizar que você seja titular de um direito conexo. Eu sugiro que você não faça isso, porque você estaria infringindo um direito, não do autor à obra original, mas você estaria se colocando na condição de direitos conexos a essa obra. Você entende? Talvez essa seja a questão. O problema não está em disponibilizar. O problema está, essa legenda, você vai criar, pelo que eu entendi, né? Você vai colocar no material original, ou seja, você vai transformar, modificar, aí você está criando uma outra obra intelectual, não é aquela originária. Acho que é isso. Eu não faria, né? Esse seu caso concreto aí, eu nunca vi. Eu já vi casos de dubladores, de pessoas que fazem legenda, de intérprete, que não tiveram seus direitos conexos protegidos e foram para a justiça. Tá assim. Agora, alguém que quisesse se habilitar a ser detentor de direitos conexos sem nenhum tipo de contraprestação, eu nunca vi, não. Por enquanto é isso, Beta. Vamos tá bom. seguir. Obras literárias, gente, basicamente é apostila, livro, manual, esse material todo que a gente usa para embasar de forma escrita, geralmente, os nossos materiais, ou a gente indica como referência para os nossos alunos. Como é que eu vou fazer esse uso? Do mesmo jeito, 46 já disse que eu posso usar, eu só tenho que indicar a fonte, até, gente, para não ficar plágio ou contrafação, né? Porque você não pode nem fazer pirataria de material e nem fazer plágio. Nem autoplágio, né, gente? Porque, embora não tenha repercussão financeira, você não vai ter que pagar ninguém por um plágio que você fez de si próprio, de forma ética, isso também é condenado nos aspectos da academia. Então, as obras literárias podem sim ser usadas tanto na íntegra quanto em partes, para que a gente possa embasar no nosso material didático, desde que a gente indique qual é a fonte, tá? Então, não tem problema ir para o AVA e inserir lá
todo um material de um livro, não tem problema, é uso educacional. Agora, lembrem, gente, de orientar os alunos, porque alguns alunos baixam esses materiais, e aí eles passam a poder, eventualmente, se colocar numa condição de pirataria. Por exemplo, quando eles distribuem para outras finalidades, aí eu não sei, é importante que você deixe claro para o aluno. Por isso, eu gosto muito sempre de indicar o link para a fonte originária. Eu acho que isso resolve muitos dos nossos problemas futuros, evita problemas futuros, sabe? Indicar o link. Agora, se você achou esse material dentro de um suporte que você não tem acesso, não foi dentro do suporte das nossas bibliotecas, porque a gente pode indicar ao aluno a nossa biblioteca. A gente tem um acervo imenso na biblioteca virtual, que estão envolvidas, que estão autorizadas para o IFES, né, gente? Então, é importante que os seus bibliotecários dos seus campi te indiquem quais são as plataformas, os suportes em que nós temos os nossos livros digitais, eletrônicos, disponibilizados, inclusive para o aluno. Então, é muito importante que você divulgue essa forma de acesso dos materiais. Agora, é proibido inserir o download do livro lá? De forma alguma. É educacional e pode sim. Claro que vai com a capa, com a contracapa, com a indicação toda de quem é o autor. Você não vai simplesmente copiar só parte do texto, cortar toda a indicação e inserir lá. Não é legal. Se vai ser fragmento, eu sugiro, coloca lá a capinha, contracapa, depois põe o fragmento. Para indicar de forma muito clara, porque nem toda obra literária indica o autor na página, né? Então é importante que a gente lembre disso. Tem pergunta, Mari? Trouxe aqui, eu não sei quem foi o colega, gente, um colega muito querido que no nosso encontro passado perguntou de tutorial. Eu lembrei dele na hora que eu estava fazendo a apresentação, eu falei, caramba, vou colocar lá. Como é que eu posso desenvolver tutorial de um programa de computador? Eu posso? Gente, o programa de computador, ele é equiparado à obra intelectual. É como se fosse um livro, porque o INPE ou INPI entende, a legislação brasileira entende, que você pode pegar lá o código-fonte daquele programa, transformar aquilo num catálogo, ok? E aí ele fez essa equiparação com obra literária, que tem extrema proteção. É obra intelectual, ela tem proteção, o programa de computador tem o software, ele tem proteção sim. Embora tenha uma lei própria, o programa de computador, a gente equipara a obra intelectual, a obra literária, para fins de proteção autoral. E nesses termos, pode usar desde que cite a fonte. E aí, falando de forma muito específica daqueles tutoriais, a gente usa muito na nossa base de conhecimento. Quem não conhece a base de conhecimento do CEFOR, vale a pena, lá tem muita coisa bacana. Para quem é servidor do CEFOR, recebe de forma constante. Quem segue o CEFOR no canal do YouTube tem muito acesso àquelas comunicaçõezinhas todas bonitinhas, assim, eu quero fazer um questionário, como fazer? Eu quero fazer um livro de notas, como fazer? Está tudo lá na base de conhecimento do CEFOR. Aqueles tutoriais que a gente promove, ensinando a fazer algumas coisas, usar alguns programas de computador, quando a gente grava a própria tela, vai passando o programa de computador e vai explicando passo a passo o que fazer, aquilo é uma videoaula, por exemplo, tem proteção, o programa de computador tem proteção, a aula que o professor está ensinando tem proteção, a imagem do professor tem proteção, a voz do professor tem proteção, cada qual com a sua proteção. No caso do programa de computador, você tem que indicar que sistema é, que programa de computador é. Pronto, isso é indicar a base do seu tutorial. Em relação a você, naquela videoaula, vai indicar qual é o tipo de licença que você está dando. Em relação ao uso de imagem e voz, você pode externar e ceder o uso de imagem e voz, depende da plataforma ou do suporte que você vai inserir este material. Tá bem? Tranquilo por enquanto, Beto. E vamos lá, agora começa uma discussão que algumas pessoas me perguntaram, por isso eu coloquei aqui. Algumas pessoas produzem materiais por encomendas, por exemplo, Universidade Aberta do Brasil, fazem apostilas para a ETEC. E aí, esse material? O que é considerado esse material? Ele é educacional, fins didático e instrucional. Ele é um material por encomenda, professor. Significa que você foi contratado com uma temática, produziu este material nunca vai deixar de ter a sua paternidade, ele é seu, ok?
mas os efeitos patrimoniais são todos do contratante, ou seja, aquele que contratou os teus trabalhos para apostilamento, para livro, para manual, para tutorial, seja material eletrônico ou material físico, este é o detentor é titular de direito, detentor dos direitos patrimoniais do teu material. Ele vai indicar a fonte, mas pode fazer o uso que estiver previsto no termo de cessão. Fazendo menção ao AB, por exemplo, eu tive conhecimento recente que a UAB adota a Creative Commons na hora de contratar atualmente. Antes não, antes era um termo de cessão que era regrado pela lei padrão. Hoje em dia é pela Creative Commons. E a licença que eles escolheram, eu fiquei na dúvida, e aí eu fui, com a ajuda de uma colega lindona que está participando comigo da comissão, que é a Aline, da CGTE do CEFOR, e também da Giovanna, também do José Mário, queridos. O que acontece? A gente descobriu e entendeu que a UAB está usando a Creative Commons na modelagem da licença, no selo que eles escolheram, para permitir que seja alterado o material produzido por um colega. Claro que, uma vez alterado, gente, aquele que alterou também vai ter direito autoral da obra, mas não da obra originária, né? Mas por que isso, gente? Porque alguns materiais produzidos pela UAB, que são custeados pelo erário, eles ficam inservíveis depois que o tempo, né, vai passando, o decurso do tempo torna aquele material inservível. Por quê? Porque as coisas mudam. Imagina quem é da área de tecnologias, que o tempo todo muda tudo. Então, você faz um livro sobre tecnologia da educação há 10 anos, esse livro tem o quê? A não ser o efeito histórico para hoje, né? Então, ele é uma base teórica para fundamentar o pensamento de hoje, mas ele não é a realidade de hoje. Então, como é que eu faço com um material desse? O erário foi, custeou, e hoje ele não tem serventia. Por isso, a licença Creative Commons, que está sendo adotada pela UAB, por exemplo, ela permite o compartilhamento, fim não comercial, e permite que seja alterado o material, desde que haja o compartilhamento igual. Então, isso é bem bacana para a gente entender o que a tecnologia vai fazendo com a educação, né? Se é desenvolvido por encomenda, então, eu já disse o que é. Ele tem alguém que é o encomendante, que ele foi encomendado, né? O material encomendado que ele que está produzindo. O professor vai ter direito moral e quem encomendou vai ter o direito patrimonial. Claro, gente, que tem um termo de cessão que diz que espécie, né, de direito patrimonial está sendo passado, se ele é exclusivo ou não é exclusivo, se é parcial ou se é total, por quanto tempo. Então, tudo isso está no termo de cessão que a gente viu no nosso segundo encontro. E é legal para quem não quer fazer alguma coisa do tipo, quer assistir o segundo encontro, está lá no canal do YouTube do CEFOR. E o que o TCU entendeu com as encomendas da administração pública? Entendeu um pouquinho diferente. Entendeu que só vai acontecer a regra geral se a administração não deixar expresso. Se a administração te contrata, você produz material para a administração, mas ela não te sugere, você não assina nenhum termo de cessão de direitos, a administração não vai ter direito a respeito daquele material, nem patrimonial, vai poder fazer o uso para o qual te contratou, mas não vai poder depois ficar usando o teu material. Então, o direito patrimonial continua sendo do autor. Por que o TCU falou isso? Falou isso porque o FNDE fez uma consulta expressa para eles em 2008, porque não era comum que o FNDE pedisse para que aqueles contratados assinassem termos de cessão de uso, né, do material. E aí algumas pessoas que se sentiram prejudicadas por um uso posterior pelo FNDE foram até a justiça, e a justiça tinha entendido que não havia direito patrimonial da administração pública. Então o TCU falou nesse caso concreto levado até ele, não no processo, né, pelo FNDE. Ficou assim decidido. Então, a administração pública, quando nos contrata, obrigatoriamente precisa nos dar o termo de cessão para que a gente assine. O aceito do professor precisa estar expresso, senão o direito patrimonial não é transferido. E aí, gente, isso corrobora só o que a gente já viu no primeiro encontro. Porque a gente falou lá no primeiro encontro, quando eu apresentei o direito conexo, o direito autoral para vocês, que o direito autoral precisa estar expresso quando você cede ou quando você licencia alguém. Se não está expresso, não se pressupõe, ok? A autorização ela é prévia e expressa, a lei deixa muito claro.
E aí, professor, quando é empregado de uma iniciativa privada e quando está na instituição pública, como é que funciona tudo que a gente produz quando a gente está atuando como professor? Também, até por uma questão de pacto empregatício laboral, tudo que o professor produz. Na iniciativa privada, precisa de ter termo expresso de cessão e é do contratante, ou seja, é da instituição de ensino tudo que você produz enquanto professor, que esteja dentro daquilo que está cedido ou licenciado. E nunca o direito moral, né, gente? A gente viu que o direito moral do autor, ele vai estar inserido, vai estar junto, unido à obra, mesmo depois que cair em domínio público. Então, jamais o direito moral é deixado de ser considerado. E para nós, instituição pública, IFES, se a gente produz algo no desenvolver de nossa atividade como professor, este algo é do IFES. No caso, aqui, por exemplo, o Workday, nem precisava falar que esse material é do CEFOR, porque eu estou trabalhando, eu estou em carga horária, eu estou em jornada de trabalho, o IFES tem uma contraprestação para comigo, eu estou enquanto professora, então, neste caso, gente, este material é sim do CEFOR. Então, tudo que a gente produz, ele autoral, moral, aspecto moral, da Roberta, aspecto patrimonial, do IFES. Agora, que uso o IFES pode fazer? Educacional, para acesso da educação, da cultura e da informação. O IFES pode pegar esse material de Roberta, fazer um compêndio junto com um material maravilhoso de Marise, de Elton, de Mariela, aí eu estou esquecendo coleguinha, de Vanessa, de Aline, de outras pessoas que já se dispuseram a estar aqui no Workday. Pode fazer um compêndio disso, transformar num mega produto e vender? Não pode. Não pode. O uso é estrito educacional, ok? Agora tem que deixar claro, porque alguns colegas questionam de quem é esse material que eu produzo. Esse material que você produz enquanto professor do IFES, naquela atuação sua, é do IFES. Agora, se você produz um artigo para uma revista, é do IFES? Não, você não está fazendo a sua atuação como professora. Se você, fora do teu horário de trabalho, participa como convidado, lembrando que quem é DE tem algumas restrições legais que não vai caber o caso a gente conversar agora, mas quem tem dúvida particular também pode me perguntar. Você está participando como palestrante em um programa, um webinário, fora do teu horário de trabalho, aquilo é do IFES? Não, não é só porque você é professor do IFES que você está algemado no IFES, não significa isso. Mas aquilo que você produz como prática do seu trabalho, dentro daquilo para qual você foi contratado, dentro do planejamento pelo qual você responde, aquilo é sim do IFES, em termos patrimoniais, e não morais, jamais morais. Ok? Imagem e voz dos nossos alunos, que é outra dúvida. A nossa imagem, a nossa voz, eu discuti com vocês no encontro passado. A gente tem proteção de imagem e voz? Sim, ok? A gente não pode deixar de considerar o nosso trabalho, ou seja, agora eu preciso trabalhar numa forma de trabalho diferente daquela que eu venho praticando por conta do nosso momento atual, que é a pandemia. O IFES tem um autorizativo normativo do Conselho Superior de que aquelas práticas são possíveis, entre as quais, por exemplo, usar a ferramenta tecnológica da videoaula ou uma aula gravada. Eu, professora, posso, porque tenho direito de imagem e voz, não fazer? Não cumprir? Na verdade, não pode. Você pode não dar uma videoaula ou uma aula gravada, você não tem essa obrigação, porque existe uma normativa que diz que tem uma série de outras coisas que você pode fazer. Agora, você não pode, a despeito de proteger sua imagem e sua voz, dizer que não vai atuar e não vai fazer administração de aula. Aí não pode, gente, aí não é possível. Por quê? Porque você tem a contratação, o dever legal, você tem o devido cumprimento, né, o estrito cumprimento do seu dever funcional de professor, uma delas é a ministração de aulas. E se existe uma impossibilidade momentânea daquilo para o qual você está acostumado, e existe um normativo que te autorize a fazê-lo de uma outra forma, e são várias formas possíveis, entre as quais videoaula e aula gravada, a sua imagem, a sua voz, elas estão
de forma prévia, expressamente autorizado no seu contrato de trabalho. É para isso que a gente foi contratado. E aí a gente não vai discutir aqui se pode disponibilizar isso, se não pode disponibilizar, porque isso a gente, até então, acho que parece que está bem claro nesse nosso encontro e nos outros também. Não pode o detentor do seu direito autoral no aspecto patrimonial fazer uso que não seja educacional do teu material, mesmo que você seja um servidor público, professor, ou o empregado de uma instituição privada, professor. O uso não é irrestrito daquele detentor titular de direito, gente. Se assim fosse, feriria de morte a gente. Então, a nossa imagem e voz precisam ter autorização expressa. E do nosso aluno, aí, muito mais, né, gente? O nosso aluno precisa autorizar expressamente o uso da imagem e o uso da voz dele. Seja você gravando uma aula, por exemplo, uma prática experimental que você está fazendo, uma prática que você está fazendo com seus alunos no laboratório, seja uma videoaula que você está ministrando, que tem a participação dos alunos, seja uma aula que você está gravando de longe, aí está aparecendo todo mundo, tem que ter autorização. Qual que é a sugestão? Gente, vou ter que sair atravessando o termo de autorização de uso de imagem para todo mundo? Não, pode se dar de forma mais simples. A lei não diz que tem que ser escrito, a lei diz que tem que ser expresso. Você pode fazer com que o seu aluno, de forma expressa, autorize o uso de imagem e voz, por exemplo, numa videoaula, no início da aula dizendo: alguém se opõe, a aula vai ser gravada, alguém se opõe ao uso de imagem e voz e manifestação, porque os alunos também se manifestam em chat, alguém se opõe? Professor, eu me oponho, fulano. Ok, fulano, a partir de agora eu vou gravar, vou novamente fazer a pergunta da oposição, você diz, eu, fulano, me oponho. E eu vou dizer a você, então, por favor, desligue sua câmera, né, desabilite o seu áudio, para que você não se exponha na gravação. De qualquer forma, a minha sugestão é que esta informação de oposição seja informada. Então, você diz, vou iniciar a gravação. Gente, boa noite, bom dia, boa tarde. Essa nossa reunião, essa aula vai ser gravada. Se alguém se opõe à exposição de imagem e voz, por favor, se identifique. E se a pessoa se identificar, você faz essa recomendação de desabilitar a câmera e desabilitar áudio para que fique gravado, que você não expôs de forma nenhuma o aluno. E se o aluno é menor, aí não, né, gente? Tem que ser prévio aos pais, porque é prévio expressa, né? Prévio você consegue com os alunos falando e eles expressam. Agora, prévio com pai e mãe tem que ser escrito, né, ou por uma ferramenta de e-mail, alguma coisa assim. Não precisa ser aquele termo todo oficioso, mas é interessante que seja por e-mail ou por qualquer via que você consiga comprovar que aquele menor que foi representado pelo seu pai, pela sua mãe, por aquele que é o seu tutor, tem autorizado. Tá? Essa é a minha indicação, considerando o que a gente tem hoje como teoria e jurisprudência. Queridos, a jurisprudência tem sido rica neste período da pandemia, tanto em relação a professor, quanto em relação à instituição usando o material que o professor produz, quanto em relação a aluno. Tem sido muito rica, você pode consultar aí nos nossos sites, nos nossos tribunais superiores, eu sugiro do STJ, que é onde essas discussões estão ainda, né? Porque eu desconheço atualmente que já tenha chegado no STF como a questão da inviolabilidade da imagem, enfim. O que acontece? O professor tem se sentido desprestigiado pelas instituições, especialmente pelo uso, disponibilização das gravações das aulas. Tem acontecido isso. E que tem sido decidido pelo STJ de forma recorrente. Que a instituição não pode utilizar-se de gravações de aulas de professor nas plataformas, mesmo que para uso educacional, que não foi o acordado. Por exemplo, a professora Roberta acordou o Workday para essa finalidade. Depois o Workday dela sai para tudo quanto é outro material didático sendo inserido. Mesmo para fim educacional, o STJ entendeu que a imagem e a voz da Roberta precisam ser preservados. O direito autoral de Roberta, uma vez que o material ganha aquela força do 46 da LDA, não se tem discutido. Roberta, você é professora, você ministrou uma aula, está gravada, e o uso está sendo para educacional instrucional,
não tem problema. Não tem fim comercial, está sendo utilizado pela tua instituição, não tem problema. Agora, uso de imagem e voz, sim, ok? Esse tem sido o entendimento do STJ. É necessário que, se você vai fazer uso de uma videoaula de um professor em um meio que não foi o combinado, não foi o acordado, não é aquele que está ligado diretamente à atividade profissional dele, que está vinculado a você, peça o uso de imagem e voz, a autorização. Em relação à instituição, o que tem sido discutido é o uso indevido de apostila, de material didático, de videoaula em outros lugares. O professor já saiu daquela instituição um tempão e ela está usando o material dele. Enfim, o STJ entende que não pode usar o material do professor sem indicar as questões autorais. E se fizer uso de venda de material, aí o efeito patrimonial também é encaixado ao professor, já que o contrato já foi encerrado. Em relação ao aluno, o STJ também tem entendido que a gente não pode, de forma alguma, expor a imagem e a voz, nem a manifestação dos nossos alunos via chat, sem prévia autorização. Então, o que eu fiz para esse encontro de hoje? A minha ideia foi... Deixa eu melhorar a iluminação aqui, desculpa, gente, eu só vi agora. A minha ideia foi que a gente pudesse conversar um pouquinho sobre o que os tribunais têm falado a partir de um como fazer. Ao invés de trazer a jurisprudência, que eu acho que talvez nem todo mundo vai ter tanta facilidade de entender a ementa de uma jurisprudência, eu resolvi trazer o que eles têm entendido a partir de um como fazer. Aí o nosso bate-papo depende muito mais de vocês, através das perguntas, dos comentários, de alguma discordância porventura exista. Lembrando que, gente, essa conversa é uma conversa de fazer junto, porque não se tem uma resposta certa. A LDA não diz que a gente pode fazer e como a gente pode fazer. A LDA, pelo entendimento do STJ, diz que 46, inciso 7, é possível entender o uso educacional limitando o direito autoral, desde que você não cause prejuízos ao autor ou titular de direito, e esses prejuízos para os efeitos patrimoniais ou para os efeitos morais. Então, indicou a fonte de forma correta, de forma clara, não se fez detentor daquilo que você não é o autor, legal, o uso educacional está coberto. É basicamente isso que eu queria conversar com vocês hoje, e também a questão das encomendas, de como é que é a relação do professor com aquele que é o seu empregador, seja ele instituição privada ou instituição pública. E dar umas dicas. Foi isso que eu me propus. Mari, entra em cena aí, vê se tem algum comentário que você... Estou voltando. Vamos lá. Então, estava olhando lá, está o pessoal agradecendo. Ai, que bom, que bom. Dizendo que você é incrível. A Ana falou, pena que acabou. Quem disse? Só não vai acabar se vocês começarem a demandar, né, Mari? Começa Exatamente. a perguntar, que a gente vai discutindo aqui, vai fazendo uma tempestade de ideias, nem tudo pode ser que eu consiga responder, né, gente? Como, por exemplo, a Beth fez uma pergunta que eu, na verdade, não sei responder, porque é uma decisão que ainda não saiu ainda dos tribunais, né? O que fazer com essa questão? Mas aí a Mariela prontamente foi lá e diretora, né, gente? Falou a voz da autoridade em todos os sentidos, né? Especialmente temática. Obrigada, Mari. As perguntas foram surgindo, né, ao longo, né? Agora, o Lauro, ele comentou uma questão, aquela questão quando o vídeo está em outra língua, né? E ele queria tentar legendar, para tornar mais acessível, né? Às vezes a gente fica com aquela boa intenção, né? Olha só, se ele quiser traduzir em Libras, aí, Mauro, se ele quiser traduzir em Libras, está lá dizendo, está no artigo 46 ou 47, existe uma autorização. Aí, Lauro, não tem que pedir para o autor se você for fazer a tradução em Libras. Pode ficar o vídeo original do autor com a tradução em Libras embaixo, isso não tem que ter autorização, é uma forma de transformar em outra língua. Essa acessibilidade pode, então. Pode. Na verdade, a lei fez, por conta do Tratado de Marrakech, a lei fez menção expressa à questão do Braille. Mas os tribunais isso foi há muito tempo atrás, 2012, se eu não me engano, os tribunais já aprofundaram isso para qualquer acessibilidade, não só o Braille, porque o Tratado de Marrakech tratava só do Braille, né? É a interpretação, a tradução para o Braille. Hoje não, hoje o STJ falou assim, qualquer tradução foi garantida a acessibilidade, não se trata de uma obra ter sido modificada, como é o caso da legenda, por exemplo.
O Lauro, ele acho que ele estava falando de língua Eu entendi, eu tô brincando. alemão. Eu tô falando só que se ele quiser colocar em braille, que é desejável, não precisa autorização. Agora, a legenda que ele quer fazer, ele vai virar direito conexo. Exato. Né? Pessoal, só lembrando, quem ainda não fez a inscrição, né, o link está aí para garantir aí a certificação, né, desse primeiro Workday certificado. O pessoal está falando que fechou com chave de ouro, Beta. Realmente, eu acho que essa trilogia, né? Eu quero pedir desculpas, porque fica parecendo que eu queria falar 3 vezes, gente, não é. Vocês sabem, olha, eu vou falar, eu não gosto nada disso. A Mari sabe como eu fico ansiosa e nervosa. Mas sabe o que é? Como é que eu ia discutir com vocês essas coisas e demandar que vocês compreendessem como era legal para a gente conseguir ter esse nível de discussão que vocês estão trazendo, se eu não falasse em coisas prévias, né? Às vezes é um pouco chato, porque direito, só para gente que gosta mesmo que é legal. Mas eu agradeço que vocês tenham tido essa paciência de ter trabalhado conosco esse tema dessa forma estendida. Não, mas o tema é muito denso, né, Roberta? Realmente não dava para falar de uma vez, né? A gente precisa até absorver, consolidar, né, alguma coisa ali para partir para um outro degrau, né, de compreensão. Acho que surgiu uma pergunta aqui. Lá vem o Lauro. Gente, eu estou adorando o Lauro. Laura, Ele é terrível. Manda um convite da conferência para ele entrar aqui, para todo mundo conhecer o Lauro. Para ele entrar. Calma. Olha só, o que ele diz? Costumo fazer análise de livros didáticos nas minhas aulas de didática na licenciatura. Agora, no remoto, posso usar os PDFs? Porque os livros originais são físicos, mas no remoto isso não é possível. Sim, pode usar o PDF. Aí tem uma questão que você não deixou claro. O PDF foi você que gerou o PDF ou o PDF foi disponibilizado pelo autor ou pela editora? No caso que é titular de direitos, provavelmente é a editora. É para ela que a gente, em tese, deveria pedir autorizações se o uso fosse comercial. O uso sendo educacional, 46, liberou geral. Brincadeira. O 46 nos dá essa frente de trabalho interessante e você pode tanto disponibilizar o material que a editora disponibilizou em PDF, como você pode transformar o formato, feriria, no caso, o 29, se você estivesse fazendo essa alteração de formato do original para um PDF, se o uso não fosse educacional, tá, gente? Só para deixar claro que a gente não pode, para qualquer uso, transformar o suporte que o autor ou o titular de direitos disponibilizou. Mas para o uso educacional, pode sim, Laura. Você pode transformar, se você quiser, o PDF, disponibilizar e informar que aquele PDF ele foi gerado a partir do original, talvez. Você possa informar isso, criar uma página inicial no seu PDF, depois faz aquela junção. Escreve, né, que esse material foi transplantado para esse suporte em PDF pelo professor fulano, para fins meramente educacionais. Porque esse material, lembra só, você, Lauro, fez uso educacional. Se você der acesso, o download não é proibido, o aluno pode fazer uso desse material que que você subiu na sala de aula virtual, no ambiente virtual, e ele pode fazer um uso que não seja educacional. E aí, quem foi que criou a pirataria? Foi o professor Lauro? Não. Então, você tem que criar um arquivo original, disponibilizar para os alunos e escrever que o uso é meramente educacional, que você criou aquele suporte, tá? Eu sugeriria assim. Ele esclareceu que é uma versão da editora do professor, do livro didático, né? Perfeito. Então, eu respondi sua pergunta e de alguém que, de repente, queira transformar o suporte também. Pode ser. Joia. Acho que foi isso, né? A Beth perguntou aqui, posso pegar um vídeo de um professor explicando o conteúdo e postar na plataforma? Gente, sim. Pode reforçar, reforça aí, Beth. Se o vídeo do professor é uma videoaula que está, por exemplo, listada entre os materiais do YouTube, eu sugeriria que você antes fizesse aquela consulta que a gente ensinou no encontro passado, para saber o tipo de uso que ele te permitiu. É possível que você veja. Até para saber se você pode alterar. De repente, você pode gravar uma videoaula de Beth. No meio da videoaula de Beth, entra a videoaula, faz uma edição, aprende. Gente, eu estou aprendendo edição agora por conta da pandemia. É uma coisa linda, gente. Mas só os técnicos mesmo, para ajudar. Mas então, Beth, tanto você pode usar o original,
pegar do YouTube e aí fazer o link, conforme a Mariela já deu aquela reforçada, eu sugiro que mande lá para o YouTube. Ver se ele mesmo é o autor, né? Porque às vezes, gente, infelizmente, o YouTube, ele, em relação ao conteúdo, às vezes falha um pouco, embora ele tenha uma medida de segurança que a gente estudou no encontro passado, às vezes falha, e às vezes um colega pega uma videoaula de outro e grava falando a mesma coisa que o outro falou, usando o mesmo referencial, é uma coisa muito, né, sem elegância, mas enfim, aí você está ferindo o direito autoral, porque aí a questão moral, que tem que ser respeitada sempre, que é a paternidade da obra, você feriu. Quando você transplantou para você toda a fala de uma outra pessoa, o jeito dela explicar, o que ela explicou, todo o conteúdo, aí você está fazendo sim um plágio. É uma das espécies de plágio que tem na lei de plágio, no Código Civil. Então, eu sugiro que você use ou a referência dela, via URL, como a Mariela nos ensinou, e manda o indivíduo lá para o YouTube, ou você também pode usar na sua aula, faz uma edição entre você explicando e a pessoa confirmando o teu conteúdo, enfim, mas, de qualquer forma, o uso educacional está permitido, com aqueles resgates da questão moral, paternidade da obra. A Celina fez um comentário junto com uma pergunta, né? Falou que você é muito boa nesse assunto, que ela tem visto outras lives sobre o tema e estão longe disso, olha só. Né? E ela pergunta assim, ela falou, já pensei em colocar o link destas lives daqui, né, como material de apoio, acho que para os alunos dela, né, pelo que eu entendi. Aí, posso? Celina, a partir desta, de forma específica, você pode, sem nem comunicar, porque a gente colocou a Creative Commons aqui, você pode usar, desde que você não fira a integridade. E os autores dessa detentores de direitos autorais dessa participação, que são o Mauro, a Clara, a Mariana, todos vocês que estão no chat, e a professora Roberta, todos nós somos detentores de direitos autorais, direitos de imagem, direito de voz. Então, neste sentido, já estamos protegidos quando você inserir essa URL lá na sua sala. As anteriores, que eu te sugiro que também insira, porque eu estou inserindo, tá? Na minha disciplina, agora que os meninos vão começar, da minha e da Dulce, a Dulce junto comigo, a gente fez o quê? Inseriu o livrinho de Workday de Mariela, Workday de Elton, Workday de todo mundo. Basicamente, nós vamos dar aula com todos os Workdays, como material de referência. Mas, então, assim, é bacana. E em relação aos demais, os anteriores, o que acontece? A gente não fez as autorizações dos professores de forma prévia, né? A gente começou a fazer a partir desta agora, inauguramos agora junto com vocês. Então, eu sugiro que você só comunique, muito embora o 46 diga que você pode colocar o URL lá sem problema, mas você também pode só dar aquela comunicada, olha, valeu, Mariela, bacana o aprendizado que a gente tem com você, vou usar na minha sala, mas não precisa de autorização, é só um bate-papo, tá? A delicadeza, né? Eu acho que é legal, nós somos pares, né? Sempre é bom que a gente esteja junto, fazendo todo mundo crescer. Compartilhar, gente, é bom demais. Compartilhar é gostoso. Não é? Gente, foi muito rico hoje, né? Aliás, todos os dias são, né? Mas hoje parece que dá aquele fechamento, né? Aquela sensação de que o ciclo, fizemos o ciclo, né? E aí, Beto, queria aproveitar agora e divulgar a programação. Você me permite? Com certeza. Né? Só um instantinho, gente. E temos coisas muito interessantes vindo aí. Só um minuto, gente. Tinha carregado, agora sumiu o negócio. Agora vai. Olha aí, pessoal. O que nós temos de novidade, né, para esse mês? Hoje, fechando a trilogia da professora Roberta, o direito autoral na educação. Na semana que vem, no dia 12, né, mesmo horário, tá, gente? Esse mês, repetiu os horários, para ficar bem fácil, já coloca na agenda. No dia 12, a gente tem a professora Aline Amorim, falando sobre design de aprendizagem, tá?
3 tópicos aí, principalmente, planejamento, mediação e avaliação. Muita coisa interessante, tá? No dia 19, mesmo horário, teremos aí experiências na produção de materiais educacionais digitais. Esse aí é nosso convidado, adivinha quem é? O Lauro. Ele vai contar um pouquinho dessa experiência. Desculpa, porque já coloquei na minha agenda, e agora esse é o Lauro do Lauro? Ah, não, agora vou encher de perguntas, vou pesquisar no Dr. Google para poder encher de perguntas. Então, no dia 19 a gente vai ter essa experiência de um convidado externo, tá? Vamos receber aqui no nosso Workday o professor Lauro, tá? Para falar um pouquinho. E ele comentou agora, Beta, bem interessante, que já os Workdays de direito autoral já impactaram na produção dos materiais dele, e ele já vai poder compartilhar isso no dia 19, bacana, né? E para finalizar, no dia 24, voltamos com a professora Marise, falando de curadoria e elaboração de material didático, né? Então, tá recheado de coisa bacana, de coisa interessante para esse mês de agosto, tá bom? Espero que vocês tenham gostado da programação que a gente prepara aí com muito carinho para vocês, tá joia? Pessoal, no mais, agradecer a todo mundo, espero que todo mundo tenha gostado das novidades, né? E usem bastante isso tudo que está sendo compartilhado aqui, é a nossa realização, é gratificante para a gente, de espectadores, né? Ver esse retorno tão bacana no chat, né? E só agradecer mesmo, Roberta, você sabe, né? Brigadão, tá, minha amiga, essa disponibilidade em tornar um tema complicado, né, de uma forma acessível para a gente. Muito obrigada mesmo, tá? Clara, Mauro, valeu. Tava lindo vocês dois se revezando. Funcionou muito bem, brigadão, tá? E é isso, pessoal. Vamos seguir para o mês de agosto, né? A gente permanece aí em atividades, né, não presenciais. Espero que todo mundo esteja se cuidando, que todo mundo esteja mais ambientado, né, com esse tipo de atividade, as atividades remotas, e que a gente siga junto, né? Esse espaço aqui é para a gente se encontrar também e compartilhar, tá bom? Grande abraço para todo mundo, gente. Tchau, tchau.